E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este sujeitinho maravilhoso aqui é o mestre do terror. E este é outro dos nossos vídeos celebrando, falando, comentando sobre o quê? Sobre quadrinhos, que é a isto que esse canal se presta, é para isso que esse canal existe. Às vezes até a gente sai um pouquinho do tema, às vezes a gente mostra outra coisa, fala de outras coisas, mas se esse canal tem uma razão de ser, essa razão é eu amar quadrinhos e querer falar sobre eles. E hoje eu vim trazer para vocês um vídeo para mostrar algumas edições que vieram para minha mão recentemente. Foi tipo uma aquisição inesperada. Eu não estava esperando, eu não lembrava que esses quadrinhos tinham existido. E eu acabei ganhando eles de presente. E ao ganhar, eu obviamente lembrei que já tinha ouvido falar deles. São duas minisséries dos X-Men, até que eu tenho nos últimos tempos falado de bastante coisa dos X-Men, ou pelo menos ligado aos X-Men, e se você levar em consideração que eu nem sou assim tão fã, isso é uma surpresa, mas são duas minisséries dos X-Men, uma que eu ganhei completinha, a outra que eu ganhei faltando um número, faltando a edição número 1. São essas minisséries aqui, ó, da editora Abril, em formatinho X-Men Adventures, que se prestava a mostrar os episódios da série animada dos X-Men, só que em quadrinhos. Eu tenho esta daqui, que foi a primeira minissérie que saiu com este tema, com esta pegada. Esta eu não tenho todas as edições, tá? Eu tenho apenas, eu ganhei a número 2, Desafiando o Magneto. A número 3, Escravos Mutantes, com o Cable na capa, o Gambit, Tempestade. E Solução Final, uma vampira dando um pau no Pyro, aparentemente, né? E eu tenho a segunda minissérie lançada no mesmo tema. Essa eu ganhei completinha, né? X-Men Adventures, minissérie em 4 edições, parte 2, com a primeira capa, mais episódios da aclamada série de TV. Então aqui Vampira, Ciclope e Wolverine lutando contra os Sentinelas, aparentemente, né? X-Men Adventures número 2, Vampira novamente, agora parece que ela tá brigando com a Tempestade. X-Men Adventures número 3, Wolverine e Ômega Supremo se estapeando. E X-Men Adventures número 4, aparentemente é o Apocalipse, o Bishop, a Jean Grey e o Wolverine. Pois bem, pessoal, como eu já disse outras vezes nesse canal, eu não sou exatamente fã dos X-Men, né? Eu sou uma espécie de fã relutante. Eu gosto muito de alguns materiais dos X-Men, principalmente os mais antigos. Não, quando eu digo mais antigo, eu não estou falando da primeira formação dos X-Men. Não é dessa primeira formação que eu estou me referindo. Eu estou falando quando surgiu a segunda formação, a segunda geração dos X-Men, aquela com Wolverine, Colossus e por aí vai. E mais daquela fase mais antiga, tipo Chris Claremont, aquela parte lá, entendeu? Eu sou mais fã daquilo. Dali pra diante, quando os X-Men hyparam, explodiram, começaram a virar febre para todo lado, eu comecei a perder um pouco o interesse, porque aquela coisa, era tanta exposição que começou a me cansar. Mas eu tenho um certo fraco, hoje em dia, na época eu não tinha, né? Quando moleque, principalmente, eu não tinha. Mas eu tenho um certo fraco por esse tipo de quadrinho que adapta da TV, dos episódios de TV, as aventuras para os quadrinhos. Eu tenho, porque me remete muito à minha infância, né? Me remete muito a uma época em que eu achava esses quadrinhos
curiosos, estranhos, mas ao mesmo tempo me eram interessantes, porque eu pensava assim, e até penso até hoje, qual é a moral de adaptar para o quadrinho o mesmo episódio da TV? Né? Se você pode ver na TV, muita gente vai dizer, mas o quadrinho aí você pode ter, vai ficar com ele, vai poder ver, sempre ler, mas não é a mesma mídia, não é a mesma mecânica, né, gente? E eu achava estranho. Quando eu era moleque, eu me decepcionei muito quando, por exemplo, consegui comprar o meu primeiro número dos Thundercats e descobri que o que tinha lá era a quadrinização de um episódio do desenho que eu havia assistido na TV. Mas hoje em dia, essa pegada desses gibis daquela época, quadrinizações de filme, quadrinizações de desenho animado, quadrinizações como essa, do seriado de TV, elas têm um certo charme para mim, elas têm uma certa magia, justamente porque são coisas que lembram muito aquela época, que lembram muito a minha infância e que tem muita nostalgia. Não que não aconteçam mais quadrinizações, né, de filmes, de desenho animado, né, não que isso não exista mais, né, inclusive tem muitas e algumas mais recentes aí, né, o filme sai, bomba, alguém faz uma quadrinização daquele filme para passar pra conseguir uma grana, né, cara? É um caça-níquel. Só que naquela época, gente, na época em que eu era menino, na época em que eu era molecote, o sabor que isso tinha parecia diferente, porque ao mesmo tempo que não me agradava tanto, né, que eu não queria, que eu não entendia qual era a razão dos caras fazerem aquilo, eu ficava pensando assim, é o episódio da TV, é o personagem da TV, né? Eu olhava, por exemplo, a logo das revistas do Thundercats e pensava, né, olha, o quadrinho tá aqui na minha mão, é aquele episódio da TV, é a versão em quadrinho, vamos comparar quais são as diferenças, como é que soa. Então, era uma mistura estranha de rejeitar, mas ao mesmo tempo achar bastante interessante e bastante normal. A gente via como muita naturalidade essas quadrinizações. Hoje em dia é só nostalgia, né? Falando um pouquinho mais do material, a primeira minissérie, essa que eu não tenho, o número 1, tem aqui argumento do Ralph Macchio e desenhos do... Quem é esse aqui? Andrew Waldman. O Ralph Macchio, eu já vi trabalhos dele. Esse desenhista eu não me recordo, mas parece um bom desenhista. Eu não li esse material ainda, tá, gente? Eu não li nada ainda. Eu tô fazendo o vídeo para mostrar o material que eu recebi e tal, mas pretendo ler. Então eu não sei como é que sou. Eu não acompanhei os X-Men também. Eu não acompanhei a série animada, né? Não assisti nada. Na época não era possível para mim por questões de horário e outras tantas questões, mas até onde eu lembro era um desenho bem falado, né? Era uma animação bem falada, parece que as pessoas gostavam bastante. Eu tô olhando rapidinho aqui, pessoal, mas é tudo o argumento do Ralph Macchio, né? E desenhos do Andrew. Era uma série bem falada, as pessoas pareciam gostar bastante. Eu não tenho a absoluta certeza de que teve umas 13, eu acho, minisséries baseadas nessa animação. Até onde eu sei, todas contêm episódios do desenho animado adaptados para o quadrinho. Alguém me corrija se eu tiver errado. Se tiver, por acaso, alguma delas que de alguma maneira se deriva do desenho animado, mas que foi feito meio estilo, sei lá, spin-off, foi feita de maneira mais original, criando uma aventura nos mesmos moldes, especial para os quadrinhos. Eu creio que não, porque o anúncio já é, né? Mais episódios da aclamada série de TV. Eu tenho aquela graphic novel, né? Não é graphic novel, é graphic Marvel, uma coisa assim. Argumento Ralph Macchio, aqui os desenhos do Andrew já são divididos com Nick Napolitano. Que nome, hein? Eu tenho uma graphic Marvel dos X-Men, no qual o piloto da série animada deles é adaptada para quadrinho.
E eu já achei aquilo bastante curioso, porque aquela edição em quadrinhos chegou aqui no Brasil antes do próprio desenho. E é uma boa... No quesito arte, cara, é uma revista caprichadinha, é uma arte muito legal. É uma arte muito legal, cara. É uma arte muito bonita, muito caprichada. Pessoal, talvez vocês notem aí um pequeno corte. Eu tive que dar uma parada rapidinha aqui enquanto gravava o vídeo. Foi questão de segundos, mas foi necessário. E o que me chama a atenção nessas edições, que só depois que eu vi elas eu lembrei que já tinha visto anúncios, já tinha visto propaganda falando dessa minissérie, é que óbvio, é uma minissérie caça-níquel, né? É para aproveitar o hype do desenho. Aqui já mudou, ó, desenhos de Scott Rosema e John Herbert, né? Então é uma minissérie totalmente caça-níquel, mas era caprichadinha, cara. Tinha bons artistas, bons desenhistas, apesar que a maioria eu não conheço. E o Ralph, embora talvez não possa ser considerado tipo o gigantesco e maravilhoso argumentista, roteirista, o cara tem, né, seus trabalhos têm suas virtudes, vamos dizer assim, e me parece interessante. O meu maior problema ao ler, problema entre aspas, né, ao ler essas minisséries dos X-Men aqui, vai ser o fato de que, como eu não assisti a série animada, eu não vou ter capacidade de realmente comparar se a minissérie dos X-Men soa parecida, se a adaptação dos episódios para o quadrinho soa pelo menos parecido, pelo menos satisfatória quando comparada com a animação, né? Aquela coisa de mudar a linguagem de uma mídia para outra, né? Da animação para quadrinhos, às vezes muita modificação é necessária, a gente sabe, e às vezes muita coisa se perde. Eu não terei essa condição, o que por outro lado pode ser uma vantagem, porque eu não terei como fazer essa comparação e eu vou poder me apegar apenas à história, e se a história for realmente interessante, não tendo comparações desfavoráveis para fazer, eu acho que eu vou gostar. Eu tô esperando, embora sejam quadrinhos até bastante volumosos, né, são edições bastante volumosas aqui, tem 80 páginas por aí, eu tô esperando histórias com um certo dinamismo, com uma certa ação, né, rápida, pegada, sem muito desenvolvimento, uma vez que seriam episódios da TV, e os episódios da TV tem grandes, mesmo quando se faz parte 1, parte 2 de um episódio, tem grandes, né, limitações de tempo para o seu desenvolvimento. Vamos ver, talvez eu faça um vídeo para contar as impressões que eu tive dessa minissérie quando eu finalmente vier a lê-las, né? Talvez não. Talvez eu me contente apenas em falar. Em falar que eu tenho, né? A princípio eu só quis mesmo dividir com vocês, né, que eu ganhei essas duas minisséries, que eu estou muito feliz com isso. E perguntar, né? Quem aí lembra? Quem aí tem? Você leu essa minissérie da Editora Abril em formatinho adaptando os episódios da TV, da animação? Se você leu, o que você achou? Curtiu? Acha que ficou bem? Que soou bem? Provavelmente vocês vão poder me dar suas opiniões muito antes de eu ter lido essas edições, mesmo levando em consideração o tempo que demora para eu subir um vídeo depois que eu gravo. Eu ainda acho que quando o vídeo subir, eu provavelmente ainda não terei lido essas edições, porque eu tenho outras coisas que eu estou mais interessado em ler no momento. Mas talvez seja mais uma razão para eu querer a opinião de quem aí por acaso tiver lido e assistido a animação para poder comparar. Por agora, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro Mestre do Terror, que eu não sei também se ele assistiu às animações. Eu acho que se não tem lobisomens e serial killers mascarados, não faz muito o estilo dele.